conversar agora com o CEO da Mandacaru Energia, Clarindo Caetano Machado, conhecido no setor petróleo como Caetano Machado. Caetano, obrigada pela entrevista. Vamos começar então situando a Mandacaru, Grupo Ubuntu. Me conta como é que é essa estrutura de empresas de vocês. Muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu sou o Caetano Machado, eu sou engenheiro de petróleo, sou formado na primeira turma de petróleo da UENF, né, que é do Norte Fluminense, lá em Macaé, em 97. Então a gente sempre, nesse grupo, foram só 5 formados. Leonardo, que é meu sócio, tá aqui, formou nessa turma, a gente brincava, né? Um dia eu vou ter um posto de petróleo, né? Mas em 98 e 97 isso não era possível, né? Não existia a ANP foi logo depois do ano seguinte. E a gente pensou, nós vamos trabalhar para o posto dos outros, né? Vamos pensar para as grandes, né? Isso não era possível. Nos formamos, eu rodei vários lugares do mundo, o Leonardo também. E em 2015, quando nós voltamos, a gente pensou, vamos montar uma empresa de petróleo e vamos tentar comprar um campo de petróleo na ANP. Será que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Então, em 2015 e 2016, nós montamos a Ubuntu Engenharia. Ubuntu é um nome africano que a gente tinha. Eu trabalhei na África, o Leonardo também, a gente tem uma história muito legal lá na África. O Leonardo é negro, adora a cultura dele, sempre diz de onde ele é. E a gente sempre ficava tentando entender de onde veio a família do Leonardo. Então a África pra gente é uma coisa bastante interessante. Então nós falamos, vamos botar o Ubuntu, né? O Ubuntu significa eu sou porque nós somos, é um termo da África subsaarial, né? Da África abaixo do Saara. Só que nós montamos a empresa, que era para dar para consultoria e etc. E tinha poucos clientes, a PetroRecôncavo foi meu cliente, né? Mas a gente tinha pouca coisa e logo depois veio a oportunidade de pegar as concessões da 4ª rodadinha em 2016, da ANP. E nós pegamos 2 ativos, Urutau e Rio-Mariricu. E eram ativos que não tinham licença ambiental, ativos que não tinham estrada, ativos que a cabeça do poço não tinha controle, ativos que não tinha energia elétrica, ativos que não produziam há muitos anos ou que nunca produziram. E nós fomos começar essa história do zero. Então a gente veio fazer a engenharia de petróleo raiz, né? que é a engenharia de petróleo de campo maduro e marginal. O campo marginal é aquele campo que está à margem da economicidade, que você tem que fazer trabalhos especiais, tem que se preocupar com o custo de produção para que ele seja economicamente viável. E foi isso que a gente fez. Então eu, o Leonardo, juntamos com mais 2 outros sócios, César Pinheiro e o Peter Jackson. Juntamos, cada um vendeu o que tinha, vendeu uma casa, outro vendeu um apartamento, outro vendeu uma casa em Houston. A gente montou e fomos tocar a companhia. E nós percebemos nesse meio do caminho, como Ubuntu, que para fazer campo maduro no Brasil, a gente precisava ter equipamentos de serviço. Não era simplesmente você entrar no poço e botar para produzir, eu precisava ter a sonda para entrar com os equipamentos lá, para mudar a média de elevação, para escolher uma zona nova. Então a gente teve que montar uma empresa de serviço para não misturar. Então montamos a SPB, que é Serviço de Petróleo Brasileiro. Antes até de montar a Mandacaru, nós já tínhamos montado a SPB. Então era Ubuntu e SPB. E logo depois a gente viu que precisava ter uma empresa de AIP. Nós, como o nosso principal ativo é no Rio Grande do Norte, e nós somos sócios da PetroRecôncavo, operamos um ativo da PetroRecôncavo chamado Cardeal e Colibri, lá na região de Mossoró. A gente gosta de nome forte, Mandacaru é um nome forte, né? O nome nordestino. Meu filho é nascido em Mossoró. Eu tenho um filho de 21 anos, nascido em Mossoró, tenho uma relação muito legal com o Rio Grande do Norte. Falei, vamos botar Mandacaru. E acho que vingou, porque então a Ubuntu tem os CNPJs abaixo, que são 100% acionados pelo Grupo Ubuntu, a holding, né? O que queira chamar. Então a Mandacaru Energia é IP, hoje produz, opera a produção de 400 e poucos barris de petróleo. Nós produzimos gás em Sergipe, no campo de Dorremi. Nós produzimos petróleo no campo de Cardeal e Colibri. Produzimos petróleo aqui no Espírito Santo, no campo de Rio-Mariricu. Temos blocos exploratórios na Bacia do Paraná. Nós focamos na produção de petróleo, mas uma produção de petróleo com ESG forte, com a questão social muito forte, com a questão da preocupação da pegada de carbono muito grande. Então a gente faz, hoje nós irrigamos mata nativa no Rio Grande do Norte. Isso é muito legal porque para a gente produzir 400 barris de petróleo, a gente produz 6.000 barris de fio total. Então 5.500 barris é de água. Então a gente trata a água, a gente limpa a água, a gente classifica a água no patamar que o meio ambiente respeita, que é respeitável, que permite, dentro das normas,
Inclusive a nossa estação de tratamento de água no Rio Grande do Norte, quando você vai no órgão ambiental do Rio Grande do Norte, quando perguntam como é que faz, eles vão para olhar a nossa estação, uma referência para eles. E essa água, um pedaço dela a gente faz engenharia de reservatório, reinjeta no reservatório, mas a metade a gente faz irrigação de mata nativa. Então quando você, no nosso vídeo, quando você vê um voo de drone, você vê perto da estação, tudo verdinho e distante já tudo mais seco, porque a gente utiliza a água para fazer geração de recuperação de mata nativa, e agora também estamos com um projeto com a Universidade do Semiárido, né, que chama de UFERJ, lá em Mossoró. Nós temos os projetos para biomassa. Então nós temos o projeto de eucalipto, que nós temos com a incubadora, estamos com o projeto de mamona, com o projeto do cártamo, que também é uma geradora de uma oleosa que pode ter biodiesel. Então nós estamos projetando para gerar riqueza para a região e para utilizar essa água não só para irrigação de mata nativa, mas para também geração de riqueza de biomassa, e aí sim fazer a compensação de carbono e toda essa conversa que não é só conversa, que tem que ser feita, toda essa dinâmica que dá para produzir petróleo hoje em dia. Inclusive a gente tem um projeto do primeiro campo maduro de net zero, ou seja, a gente quer compensar para mostrar que você vai produzir petróleo e vai fazer as compensações todas que são importantes, além da questão social, que é fundamental para a gente, né? Então essa parte de governança nós estamos agora evoluindo, mas a parte social a gente sempre foi muito importante para a gente. Quando nós compramos o ativo de Cardeal e Colibri, a antiga operadora que nos vendeu, ela não fazia o pagamento dos royalties para os proprietários de terra porque não tinha toda a documentação, era um assentamento lá no Rio Grande do Norte. Nossa primeira ação foi modificar isso. Nós fomos no assentamento, nós procuramos quem não tinha as licenças, paramos de pagar em juízo, botamos nossos advogados, todo mundo tem documento, dos 200, 199 hoje recebem o royalties em dia porque nós pagamos. Então assim, a gente entende que a transformação social do petróleo em terra, ela é ali, na veia, no momento, você faz na hora e tal. Então a gente acredita nessa história do social e político Ubuntu, só porque nós somos. Mandacaru é a força do sertanejo, é a força do nordestino. A nossa outra empresa é a Manacá, que é de CCS. Manacá é aquela flor linda que quando você vai na estrada de Santos, você vê aquele monte de flor, é a Manacá, que tem tudo a ver com CO2, tudo a ver com o meio ambiente. E a gente botou Manacá CCS, então o nome pra gente é algo que é importante, sabe? Manacá, você estava me contando antes que vocês já estão fazendo uma captura e... Então, a Manacá foi incubada, né? A gente hoje está no pre-feed, que é estamos simulando o armazenamento definitivo. Na verdade, assim, a gente hoje tem conversas muito avançadas de capturar o CO2, então essa não é a parte mais difícil. Porque aquela fumacinha que você vê nas usinas de etanol, aquela fumacinha é 99% etanol, ou 99% CO2, né? Então é fácil, não é que é fácil, mas é a parte mais simples do processo, é você simplesmente ir lá e capturar e armazenar e transportar. Agora, fazer o armazenamento, estudar a geologia, estudar onde você pode colocar, como você vai monitorar qual é o comportamento do CO2, o que vai acontecer com essas interações geológicas, químico-geológicas, de geoquímica lá embaixo, isso tem que ser simulado, e é o que nós estamos fazendo hoje. Então a gente tem hoje, iniciamos as simulações, estamos fechando a parceria com quem vende crédito de carbono, para a gente poder fazer isso de forma sustentável, e já estamos iniciando a questão do licenciamento de postos lá na Bacia do Paraná, que é no estado de São Paulo. Então assim, imagino que nos próximos meses a gente vai ter anúncios mais importantes, e possivelmente para o final do próximo ano, para o início de 2026, a gente vai estar já perfurando o primeiro posto na Bacia do Paraná para fazer essa injeção. Então, é a nossa precisinha. A Manacá CCS é a menina dos olhos, é o que a gente espera que vai ter muito potencial. Hoje é só custo, né? Hoje é só investimento, hoje é só análise, pesquisa. Quando eu digo que é só custo, não é de forma pejorativa, mas, ou seja, não gera receita para a gente hoje. Então a gente divide a receita das outras companhias fazendo o projeto da Manacá. Esse projeto é em áreas de exploração do grupo. Porque nós adquirimos o Bloco Exploratório da Bacia do Paraná para a produção de gás, né?
Lá na época do Maluf, lá na década de 80, alguns poços foram perfurados nessa região e esse projeto é um projeto de produção de gás, mas tem um potencial enorme para armazenamento de CO2. Então eu tenho compromisso com a ANP de perfurar poços para gás, mas a ANP conhece o meu projeto de CO2. Então, assim, a gente quer aproveitar essa perfuração para fazer uma avaliação, fazer uma testemunhagem mais longa, fazer interação geoquímica, pegar esses testemunhos e entender. Se não tiver gás, por um acaso, certamente eu posso injetar o sanguíneo. Então, assim, é um projeto múltiplo, né? A licença vai ser para gás, né? A gente sabe que é para produção de gás, é meu compromisso com a ANP, inclusive não tem nem regulação ainda, né? Não tem nem regulamentação para CO2, né? Mas a gente está pioneiro nessa história. Eu quero fazer todas as simulações e assim que tiver, eu estou pronto para poder perfurar o primeiro poço. Estocagem subterrânea de gás também é um tema aí, tem empresas esperando essa regulamentação sair. Tem alguma chance da Mandacaru entrar, né? Na verdade tem, né? A gente tem muito interesse também no armazenamento de gás. Os nossos ativos hoje, os ativos que nós operamos, não são especiais para armazenamento de gás. Mas é um assunto que nos interessa muito. E tem ativos disponíveis que vão ser negociados, que tem esse potencial. É um assunto que sim nos interessa, mas de fato é parecido com o do CO2, né? Não tem regulamentação, ainda está sendo discutido, tem toda a questão do controle de riscos, que eu nem acho que é algo incontrolável, mas que precisa ser regulamentado para a gente poder fazer a discussão melhor. Mas é claro que é um assunto que é super interessante, é muita engenharia, né? É termodinâmica pura. Eu perguntei também sobre a área de exploração porque me parece que você já tinha dito que a Mandacaru ia focar primeiro em ativos de produção, né? E a exploração ficaria para um segundo momento. Nenhum interesse em entrar em oferta permanente? Vocês participaram de algum ciclo? Nós nos inscrevemos na oferta permanente, mas não fizemos oferta. É interessante essa conversa, assim. Nós montamos uma empresa de petróleo, com ativos, tudo, sem investidor. Então, para você montar uma empresa de petróleo sem investidor, você tem que ir no mais certo. Sempre tem risco, mas no mais certo. E o mais certo é produzir Campo Maduro. Porque você tem fluxo de caixa, ele já produziu um dia, você sabe que existe petróleo lá. Pode ter um pouco mais, um pouco menos, pode ter uma zona diferente, o Leonardo me ajuda já em novas zonas, onde eu posso baixar custo de produção, etc. Claro, mas hoje tem fluxo de caixa. Então hoje nós fomos no fluxo de caixa até agora. Então nós produzimos petróleo e nunca perfuramos um poço em uma companhia que tem 7 anos ou 6 anos produzindo. Não que eu não tenha poços para perfurar. Eu tenho poços para perfurar, poços de desenvolvimento da produção, poços em fields, poços dentro dos campos que já existem. Eu tenho até poços exploratórios em campo marginal para fazer em zonas que nunca produziram, mas eu prefiro hoje investir em novos métodos de elevação, em separação de superfície, em montar uma planta de tratamento de água, tratamento de óleo, de secagem de óleo. Para a gente é mais importante hoje focar na produção de campos maduros, mas nós somos uma empresa EIP com E pequenininho e o P grande, cada vez mais eu vou querer fazer essa mudança, mas hoje nós somos uma empresa EIP. Temos que produzir mais para manter essa história funcionando. E até porque o declínio vai vir, são campos marginais, você vai precisar ampliar a sua área. O declínio vem em zonas que já produziram, né? Interessante que no campo de Cardeal nós abrimos zonas que nunca tinham produzido. Então, assim, existem oportunidades ainda na nossa produção. Mas, de fato, você tem que continuar estimulando os poços, talvez fazer um fraturamento em alguns poços, fazer estimulação com acidificação com certeza, mudar a zona, mudar a média de elevação, tem que continuar mexendo. A gente tem que continuar investindo para manter a curva de produção. Quando nós pegamos o campo de Cardeal e Colibri, o ativo, ele produzia total 155 barris. Chegou a produzir 400 barris, hoje produz 350. Ou seja, não perfuramos nem o poço. Apenas entramos, estimulamos, trocamos bomba, mudamos zona de produção, estimulamos, abrimos novas zonas, canhoneamos novas zonas, ou seja, fizemos engenharia de petróleo, que é a especialidade do Leonardo e a gente executa. Então, nós focamos no aumento de produção e não perfuramos nenhum poço e mais do que dobramos a produção. É o que a gente faz nos outros ativos também. Mas em algum momento a gente vai ter que perfurar poço. A gente sabe disso. Não está na hora ainda. E as metas de aumento de produção, então, você disse que já dobrou. Daqui para frente, nos próximos anos, você já tem alguma perspectiva, alguma meta definida? A gente vai começar a campanha agora do ativo de Cardeal e Colibri.
A sonda está mudando no dia 20 de abril, né? A gente está entrando com uma sonda do nosso grupo lá. A gente espera já recuperar alguma produção perdida. O declínio é grande, né? Porque você produz muita água, né? Então, na verdade, às vezes nem o declínio do volume de produção cai, mas o percentual de água aumenta dentro da produção total, ou de óleo diminui, depende do que você quiser olhar, mas é a mesma coisa. Chama de BSW, né? A gente está no momento de estar entrando de novo com o sonda lá para manter a produção que a gente tem feito. Agora, nós estamos sim procurando novos ativos. Nós estamos sim no momento de procurar novas oportunidades. Não são os ativos que nós temos, mas ativos que merecem talvez uma atenção maior de uma empresa do nosso porte. É interessante dizer que a nossa especialidade é resolver problema, né? Então, um campo que produz muita água, que produz pouco óleo, ou que não tinha um método de elevação, ou que está distante, ou que tem que fazer, então é o que a gente gosta de fazer. É o nicho que nós escolhemos. Então, assim, esse tipo de poço, o poço dos 5 barris, que eu digo para todo mundo, o poço dos 10 barris, é um poço que nos interessa. 5 barris é um poço, para a gente, economicamente viável. E para muitas operadoras, 5 barris não é um poço economicamente viável. Então, o nosso nicho que nós escolhemos é você buscar poços de baixa produção, ou de baixa produtividade, né? De baixa produção, porque produz muita água, né? Mas a produtividade de óleo é baixa. E nós queremos, a gente continua procurando, estamos negociando algumas oportunidades, e a gente espera em breve já poder aumentar o portfólio e poder entrar em mais poços. Porque quanto mais poços eu puder produzir, mais poços, mais emprego eu vou gerar, mais royalties eu vou pagar, mais imposto eu vou pagar, mais crescimento social, mais tudo que a gente adora, que é gente gosta de gente, a gente adora a gente, mais vou poder fazer. E tem alguma fusão em negociação? Vocês têm algum interesse nisso para ampliar até a força de investimento? É interessante que a gente nunca... Nós montamos esse negócio do zero com nossos recursos. E agora chegou o momento que talvez tenha a possibilidade de fazer algo diferente com outros recursos, né? A gente está negociando, esse é um assunto que não é muito para eu invadir ainda. A gente tem confidencialidade, é sério, a gente tem muito interesse. São parceiros que possivelmente vão ser ótimos para a gente também. Então, ainda estamos no processo de tentar entender qual é o melhor modelo de parceria, mas tem coisas acontecendo e tem oportunidade, tá? Então, o Brasil tem oportunidade para esse tipo de campo, para esse tipo de poço de produtividade pequena. Isso é um mercado, isso é algo que é de verdade, não é algo... Falando assim, o Caetano está falando de uma coisa que não existe. Não, existe sim. Nós pegamos um campo aqui no Espírito Santo que produzia zero, que não tinha licença ambiental, que não tinha estrada, que não tinha energia elétrica, que não tinha nada. Quem nos fornecia a alimentação quando eu comecei lá, porque eu pegava um ônibus do Rio e descia lá em São Mateus e alugava o carro lá em São Mateus, eu vinha de ônibus sozinho, porque era eu que fazia tudo no início, eu, o Leonardo, nós sócios. A gente, quando chegou, lá no campo não tinha alimentação, a gente escolheu uma senhora lá, a senhora podia fornecer para a gente alimentação, e ela hoje é MEI, nós ajudamos ela a ser, comprou um forno industrial e ela fornece alguns R$1.000 por mês de alimentação para a gente, sabe? Então, assim, essa transformação é lá. Eu digo que quando eu chegava, eu bebo Heineken e não tinha Heineken no bar. Agora eu chego, tem Heineken, porque tem quem compre a Heineken, porque tem uma movimentação de mercado naquela região. E a gente... O poço no pré-sal, ele gera muito mais riqueza para o governo. O poço em terra, ele gera no momento a transformação social. Quem está ali, o cara que está capinando não tem nada, ele pode começar a capinar para você, ele pode ser treinado para você. O meu poço de Lutal é de um morador da região. Quem toca a minha posição aqui no Espírito Santo é o Luiz, que é morador da região. Então, assim, a gente forma a mão de obra local, a gente forma fornecedor local. Isso é uma transformação que dá muito orgulho. E é isso que a gente pode fazer em outros campos e postos que estão produzindo pouco. E que a ANP está de olho nisso, sabe disso e vai acabar liberando isso para os pequenos produtores. Eu vou estar na fila. Muito obrigada, Caetano. Sucesso aí nos seus negócios. Eu que agradeço. Muito obrigado. É uma oportunidade para a gente mostrar o que a gente faz. A gente está muito feliz do que está fazendo. E eu espero poder sempre falar sobre isso. Hoje mais cedo a gente teve a questão do meio ambiente, conversando com o IEMA aqui. E eu tive a oportunidade de pedir para a gente poder produzir esses campos de baixa produtividade, num custo menor. Que quanto mais baixo for o custo, mais tempo eu vou poder produzir, mais emprego eu vou gerar, mais riqueza social a gente vai poder ter.
Isso é a transformação social. A gente tem muito orgulho disso. Obrigado. Obrigada.